Eu me tornei adulto muito cedo. Agora eu sou aquele rapaz que 3 horas da tarde está saindo de casa, pegando um ônibus, indo para o centro da cidade, chegando no centro da cidade às 5, 6 horas começam as aulas terminam às 10, e tem todo um contexto boêmio, né? Imagina você, eu com 16 anos, indo pro Largo de São Francisco, o INFIX ali do lado, e aí você consome bebida, você tem outras conversas. Eu me tornei nacionalista, não sei como, participava de um movimento em que lutava pela valorização da riqueza, do idioma, e apaixonado pelo Brasil, né? E eu fui me envolvendo com essas coisas e tentando viver a minha vida, mas era só um garoto. Um garoto em formação, né? Um adolescente de 16 anos, já bebendo. Agora eu já não só bebo, também faço uso de consumir um cigarro, fumar uma vez ou outra por cunho social, assim, bem tranquilo. Os estudos eles acabam seguindo o seu caminho numa boa, mas eu já estou num meio bastante difícil, né? Porque o consumo de bebida ele passa a ser habitual. Todo fim de semana eu bebia. E era muito engraçado porque mesmo estudando à noite, à tarde e noite, eu vendia leite. E assim, eu vivia num contexto pobre vendendo leite em algumas comunidades que cercavam o bairro onde eu morava. E à noite eu estava envolto com um monte de pessoas de diversos lugares, né? Me lembro uma menina que era namorada de um cara que trabalhava para agência de moto. O cara trazia ela com cada motocão, sabe? Outros chegavam lá de carro, outras pessoas trabalhavam, já eram adultas. E eu tô crescendo ali naquele meio, como se eu fosse adulto também, não sendo nenhum playboy, nenhuma pessoa de classe social considerável, como não se desconsidera nenhum, é claro. Mas eu tô ali, pobre, vivendo, e tô participando de tudo. Fim de semana, cerveja, fim do expediente, cerveja, todo dia cerveja. Isso tomou uma prática, tanto nas minhas idas às aulas, quanto no meu cotidiano, no trabalho, na vida. E minha família não se preocupou muito com isso, não. Não se preocupou ou não observou as consequências, porque se você bebe, se você vai mal, certamente o seu problema é na escola. E ali não, conseguia estudar, estava bem no colégio. Então as consequências não haviam que pudesse chamar a atenção. Chega com 17 anos, eu já estou com um momento muito difícil na minha vida, que é, os meus estudos estão seguindo, mas a minha mãe entra num processo de doença. Minha mãe foi vítima de um câncer e a gente não sabia disso. Na verdade, minha mãe tinha câncer há muito tempo e a gente não sabia. A casa sempre nos privou disso, a gente crescendo, até que minha mãe entra numa fase muito prejudicial da sua vida, que é uma fase terminal. E a minha mãe, ela entra numa semana muito difícil e, por fim, acaba falecendo. A morte da minha mãe, ela tem uma série de desdobramentos, antes e até chegar ao óbito. Mas uma coisa fica o registro, o consumo da bebida disparou. Eu bebia por demais, só sabia beber. Continuava trabalhava, agora eu já estou trabalhando com feira, descarregava a carga no Ceasa. Dia que eu ia para feira, tinha dia que eu trabalhava com obra com meu pai. Eu sempre trabalhando, tendo meus recursos para manter o que eu chamaria agora de vício. Havendo todo esse processo, né, com a perca da minha mãe, e eu acredito que eu entrei num estado degradante da vida. Porque eu lembro, a primeira coisa que aconteceu com a morte da minha mãe foi a minha casa ter se acabado, né? A minha casa acabou. Para aquela época a gente tinha eletrodomésticos, eu cito esses eletrodomésticos porque o que eles se tornaram? Lá em casa a gente tinha uma máquina de secar roupa, uma máquina de lavar louça, a gente tinha esses aparelhos domésticos super sofisticados para o nosso contexto e para aquele tempo. E eu vi a máquina de secar roupa virar a morada de morcego e eu vi a máquina de lavar louça virar a morada de rato. A minha casa ela se destruiu. É um momento muito difícil porque eu percebi que eu não tinha mais família. Não tinha. Foi um momento muito duro na minha vida de encarar de que agora é você e a vida. E esse é um momento muito duro porque ninguém disse pra mim, vai que a vida agora é só você. E é pra valer. E a vida era séria. Eu tive que enfrentar isso. E não tive estrutura para enfrentar. Mesmo sendo novo, mesmo sendo responsável, ser um rapaz que trabalha, era um momento de dificuldade, porque faltou esse núcleo familiar. E é um momento, a minha vida acaba ali. Mas quando eu chego aos 20 anos, eu continuo trabalhando no Ceasa,
E eu tenho um amigo meu com problema conjugal dentro da sua extraconjugal. Ele está enrolado com os problemas extraconjugal, ele tinha a família dele. E essa relação extraconjugal começou a afetar a família dele, de modo com que essa outra pessoa com que ele se envolvia começasse a ameaçar. Tipo, eu vou destruir a tua família, eu vou destruir a tua casa. E como a gente era muito cúmplice, trabalhávamos junto, ele motorista e eu carregador, é claro que eu tomei as dores dele. Eu não posso deixar que uma família seja destruída. Na verdade, ele mesmo já estava destruindo a família dele com a relação extraconjugal. Mas você não para pensar nessas coisas. Eu, com 20 anos, não estava nem aí. Eu só entendia que a família dele era muito bonita e não podia ser destruída como a minha tinha sido no passado. A ideia de conservar a família. Até que um dia a gente decide pôr um fim nessa ameaça. Eu vou preso logo em seguida, sabe? O crime se deu numa lógica, num contexto absurdo, de luz do dia, na presença de todos. Eu vi meu pai chorar muito no momento da minha prisão, eu vi meu pai chorar muito. E chega um momento em que eu tô tão culpado, mas um amigo meu chega para mim e fala assim: rapaz, você acredita que Jesus pode te perdoar? Eu falei: Jesus pode me perdoar. O cara mata, agora Jesus pode me perdoar. Tá bom então. Aí ele falou: não, é sério, cara, tem perdão pra tua vida. Aí eu falei: não existe perdão para quem mata. Quem mata tem que morrer. Era um discurso que eu trazia da minha cultura, do meu contexto. Ele falou: não, rapaz, Jesus ele te perdoa. E eu posso orar com você e tudo. E eu falei: pode orar por mim, pode orar comigo. Mas não vamos agora colocar Jesus e a Bíblia nesse crime, tá? Eu falei: não, posso orar? Aí começou a orar. Eu lembro que à medida que ele orava, eu começava a chorar, sabe? Chorava muito porque parecia que era um momento de esperança. Eu falei assim: encontrei alguém que me perdoasse. Alguém que não fosse da minha família. Alguém que não queria saber que, independente do problema, havia uma nova oportunidade. E eu falei assim: eu preciso assumir tudo isso. E eu começo a conversar com a minha família o seguinte: olha só, a gente vai comparecer à justiça, eu vou falar toda a verdade, como isso aconteceu, como foi o fato, porque até então a justiça tinha uma outra versão, uma outra história. A verdade eles não sabiam. Eu falei: eu vou falar a verdade. E nesse tempo, assim, eu estou envolvido na prisão, ouvindo a palavra de Deus. Tem pastores que iam me visitar e falavam assim: Samuel, você tem futuro no Evangelho. Eu falava: tem futuro no Evangelho. Esse cara não sabe nem que eu arrumei, está dizendo que eu tenho futuro no Evangelho. Em todo esse tempo, eu comecei a descobrir que tinha uma chamada religiosa, né? Um despertamento para a vontade de Deus, para essas coisas. E é um momento muito bacana, porque todo mundo falava: Samuel, você tem um futuro. Eu falava: que futuro o quê? Para com esse negócio de Bíblia. E é muito engraçado porque, assim, se eu não fizer da Bíblia, da palavra de Deus e de Cristo a minha defesa, tu vai me defender, sabe? Quem é que vai me defender? O próprio Cristo, ele vai ser o seu amparo. Então, assim, hoje eu assumo. Eu dependo da fé em Cristo, eu dependo disso. Eu sou uma pessoa fraca, por mim só eu não consigo viver. No segundo semestre de 2009, eu sou sentenciado. Recebo uma sentença de 14 anos de prisão. Eu começo a me envolver com as coisas religiosas dali, mas também eu percebo que eu tenho que estudar. E chega um grande dia 24 de abril de 2013. 6 anos de pena cumprida em regime fechado, as portas se abrem assim. De manhã eu estava dentro de um presídio de Mangu, de tarde eu estou no outro presídio. Quando dá 4 horas da tarde assim eu saio. E aí é um choque, né? É um monte de carro que eu nunca tinha visto na minha vida, é um monte de buzina, todo mundo agitado. Já começavam os telefonezinhos que mexem com o dedo, todo mundo plugado já de alguma forma no Facebook. E eu assustado, vendo um monte de cor, vendo um monte de pessoa, achava que todo mundo ia me matar, todo mundo ia me fazer mal, todo mundo sabia que eu era preso, estava todo mundo sabendo de tudo, ninguém sabia de nada. E eu tô cheio de medo. No meu primeiro dia de aula, o Cláudio estava lá na faculdade me esperando. Foi o momento que eu pude, assim, bastante feliz, porque eu encontrei. E aí, cara? Foi onde é que tu tá? A gente se abraçou, a gente orou junto e tudo. Agora vai viver. Faço a Estácio, faço a UERJ nas pesquisas, curso a UFRJ e trabalho até meio-dia, né, nessa correria. Quando eu posso, ajudo o Cláudio para carregar algumas coisas, carregar a Bíblia, o que for. Vamos, Samuel, vamos embora, tamo junto, porque eu preciso ser grato.
sempre deixando claro, agora na faculdade a gente se encontrou lá, mais uns 3 cristãos lá, e a gente precisa se integrar, fazer alguma coisa dentro dessa faculdade como crente, vamos começar a conversar, vamos orar a respeito disso. Então assim, a gente já começa um processo de integração, Deus está nos unindo, é tempo de a gente voltar a acreditar, é tempo de a gente voltar a acreditar no ser humano, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele é um indivíduo, ele precisa prosseguir, e aí a vida que segue. Eu costumo dizer que a minha vida é uma construção coletiva. Quem criou a minha vida foi Deus. E a minha vida é uma construção coletiva porque, assim, em todo tempo, a boa mão do Senhor me susteve. Mas eu não vi nenhuma mão sobrenatural. O que eu vi foram pessoas se aproximando para ajudar. Pessoas que professam a mesma fé que a gente, pessoas que professam uma fé diferente da nossa, pessoas que não professam fé nenhuma. Juntos, de alguma forma, contribuindo para a vida do Samuel prosseguir. E aí, né, a gente chega num ponto final, o que fica é a gratidão. Tá? Gratidão a esse Deus. E aí eu sempre vou lembrar da relação de Paulo, Filemão e Dionésimo. Eu vou sempre lembrar dessa atitude de Paulo falando para Filemão, olha só, recebe esse rapaz aí de volta, não recebe ele mais como escravo não, mas recebe ele como irmão. Ele é muito útil para mim. Ele tem todo valores e potencialidades que são muito úteis para mim, consequentemente para o reino de Deus. E eu vejo o próprio Deus tentando dialogar com a sociedade civil, com as próprias igrejas. Em alguns momentos dentro de igreja a gente pode enfrentar algumas resistências também. E eu vejo o próprio Deus falando assim, ó, recebe o Samuel, mas não recebe ele mais como preso, como homicida, não recebe ele mais como alcoólatra, como fracassado, não. Recebe ele como irmão, como alguém precioso.